Gostaria de chamar para subir à mesa o senhor José Maurício Romano, membro da Comissão Nacional de Dirigentes Pessoal, da Universidade Federal de Goiás. Pessoal, bom dia a todos. Me colocaram aqui em um horário de pressão, né? Nas vésperas do almoço, não é fácil. Estou maravilhado com o evento, cidade maravilhosa, primeira vez que estou aqui na cidade de Niterói, como no Rio. Quero parabenizar aí a coordenação do evento por esse encontro e dizer que talvez, né, se fosse por uma outra oportunidade, se fosse por uma outra ocasião, talvez eu não tivesse a oportunidade de estar aqui, né? Os nossos esforços diários, o nosso ambiente de trabalho nos proporcionam momentos como esse. Então, eu quero agradecer a oportunidade. Estou meio tenso nesses dias aqui na cidade de Niterói, porque eu tenho um amigo que é da cidade de Goiânia e ele veio trabalhar aqui na UF recentemente, há menos de um ano, e ele falou para mim: Maurício, tome cuidado, porque o pessoal daqui não reconhece a identidade do goiano, né? O pessoal transforma o goiano em mineiro, né? Então eu fiz logo uma parceria com meu amigo Lázaro ali, que é lá de Minas, né, para a gente não ter problemas, né? Nosso sotaque é meio parecido. Não, tá, mas eu sou goiano, a gente é pertinho de Brasília, tá, gente? Ali né, existe, Goiás existe. Vamos falar uma fala hoje aqui mais tranquila em relação a tudo que já aconteceu, né? Vamos falar de um assunto que todo mundo, eu creio que domina, né? Todo mundo que está aqui presente domina. O tema principal do encontro era a integração de cadastro, folha e legislação. E eu acho que aqui cada um de vocês devem dominar isso muito bem. Então a gente vai falar uma fala bem simples, uma fala mais técnica sobre o sistema SIAP. Então vai ser light, um assunto light antes do almoço, tá? Bom, o SIAP como ferramenta de gestão, né? O SIAP, todo mundo sabe que ele foi criado aí há mais de 20 anos, né? Por volta de 1989, o SIAP foi desenvolvido, ainda com a autorização do então presidente José Sarney, na época, né, foi autorizada a criação de um sistema que pudesse auxiliar a administração federal na geração e no desenvolvimento da folha de pagamento. Bom, o intuito principal do sistema de imediato era a folha de pagamento. Claro, ele foi desenvolvido para isso. O objetivo do sistema era esse. Mas no decorrer de todo esse tempo, durante esses 20 anos aí, ele se tornou uma das principais ferramentas na gestão de recursos humanos. É justo dizer que o SIAP é um sistema gerador de folha de pagamento, só de folha de pagamento, né? Quantas informações nós obtemos do sistema SIAP que nos auxiliam nas nossas tarefas de gestão de recursos humanos? Então não é justo falar isso, que o sistema unicamente, exclusivamente, é gerador de folha de pagamento, né? Eu não concordo com essa afirmação, né? E diante de todo esse período que se passou, durante esses 20 anos, a época que foi criado o sistema, a realidade, logicamente, era uma outra, diferente da nossa. Quantas coisas foram agregadas aí às nossas atividades, que, lógico, o SIAP não contempla, né, essas necessidades que nós temos hoje. Claro, nós temos visto aí a dificuldade que todas as instituições têm no desenvolvimento de outros sistemas no auxílio à gestão de recursos humanos. Então, é claro que o SIAP não contempla todas as nossas necessidades, mas nem por isso deixa de ser uma excelente ferramenta, tá? Por onde quer que eu passe, eu defendo o sistema. Pode passar. Bom, diante de todas as ausências de disponibilidade que o sistema tem e os principais gargalos do sistema, eu elenquei algumas na minha opinião, né? O SIAP hoje não nos proporciona uma ferramenta que nos auxilie na avaliação de desempenho, né? Quantas pessoas aqui falaram de avaliação de desempenho e nós vimos que cada instituição tem a sua ferramenta e cada ferramenta trabalha da forma como melhor atende cada instituição, né? O quanto é difícil fazer avaliação de desempenho, né? Alguns sistemas desenvolvidos, né, pela própria instituição atendem às necessidades da instituição, outros não atendem. Uns atendem a necessidade da instituição, mas não atendem a necessidade dos usuários. Às vezes o usuário que utiliza o sistema para fazer avaliação reclama muito.
particularmente como experiência própria, os nossos usuários do nosso sistema de avaliação de desempenho reclamam muito, né? Não é um sistema humanitário, digamos assim, na forma de avaliação, aquela questão da avaliação, tudo 10 acontece mesmo, né? As pessoas vão lá e dá 10 para todo mundo, né? Outra situação que o CIAP não contempla é a provisão da força de trabalho. Cada instituição hoje apresenta os dados de uma forma diferente ao MEC, da demanda de pessoal, né? Não tem evolução funcional, até tem a ferramenta. O CIAP tem uma ferramenta evolução funcional. Foi criado isso há muito tempo, mas não tem funcionalidade. Capacitação e desenvolvimento do servidor, também não há essa funcionalidade do sistema. E um dos principais gargalos do sistema, que é o controle de frequência, né? Isso é um dos nossos monstros que nós temos hoje, né? Principalmente para instituições que têm um grande número de pessoal. Imagine, hoje nós temos como experiência, nós temos em média 10 mil servidores contemplando aposentados, né, e ativos, mas um número mais ou menos de 6 a 7 mil ativos. Imagine vocês, nós controlamos isso na mão ainda, né, um sistema totalmente arcaico, né, chegam frequências de nós temos 104, 110 unidades organizacionais, e isso chega em forma de papel para nós ainda hoje, isso é controlado no olho, né? Imagine, né, olhar todas as observações de cada frequência, de servidor ativo, de servidor efetivo, de servidor temporário, o professor temporário, o médico residente, o estagiário, né, que está dentro do sistema também. Então, controlar todas essas situações de uma forma manual se torna muito complexo. Então, imagine vocês se o CIAP hoje pudesse contemplar, né, isso aí, porque todo mundo já está lá dentro, lotado, nas suas devidas unidades organizacionais, e tivesse uma disponibilidade dentro do sistema, que colocando as observações dentro do sistema, ele já direcionasse essas ocorrências para o módulo de afastamento, para o módulo de tempo anterior de serviço, porque isso vai impactar na aposentadoria do servidor, as ausências, né, eu digo as faltas, as licenças, né, sem remuneração, e direcionasse isso também direto para a ficha financeira, sem muito esforço, né? Isso a gente imagina assim que não é uma tarefa difícil, imaginando em tecnologia assim, porque as coisas já estão todas agrupadas dentro de um mesmo sistema. Então a gente imagina que isso não nos parece uma tarefa difícil de se realizar, né? Mas não temos nenhuma ferramenta que nos auxilie nisso ainda. Bom, e aí lógico, né, citei todos os gargalos, mas eu quero citar também algumas vantagens que o sistema nos oferece, já que eu considero que o CIAP é uma boa ferramenta, né? Nós temos a segurança de banco de dados do sistema. Qual é o melhor lugar para se guardar os nossos dados hoje, né? Qual é o melhor lugar para se guardar as nossas informações? Sem dúvida nenhuma, no CIAP, né? Não dá para manter uma informação num dossiê funcional, simplesmente, né? Porque nós corremos um grande risco de perder essas informações. Então, para vocês terem uma ideia, o SERPRO hoje, que é o responsável pelo desenvolvimento do sistema, ele tem um banco de dados, isso é um exemplo, tá? Ele tem um banco de dados em Brasília, digamos, e tem um banco de dados em São Paulo, né? Da forma com que a gente vai trabalhando no sistema, gravando, processando, incluindo o servidor, e esses dados estão sendo gravados em Brasília, de forma automática esses dados estão sendo replicados em São Paulo. Estou citando dois locais aqui, mas tem diversas unidades espalhadas pelo Brasil todo, né? Então não há o risco de se perder essas informações, é zero, né? Não há possibilidade, porque isso foi desenvolvido principalmente depois daquele evento ao ataque das Torres Gêmeas, onde diversas empresas que tinham as suas bases ali naquelas torres, eles já tinham esse sistema de segurança, né? Mas tinham uma base em uma torre e uma base em outra, né? Como foi derrubado as duas, então várias decretaram falência de imediato por simples perda de dados. Então, já pensando nisso e melhorando isso, o SERPRO desenvolve esse tipo de segurança, né? Contra desastres e contra qualquer eventualidade, um eventual incêndio, uma perda de dados qualquer. E também uma outra segurança que o SERPRO oferece é a questão da corrupção de dados, né? Não sei explicar porque eu não entendo muito de tecnologia, mas eu sei que há uma forte segurança contra a corrupção de dados.
Então, gente, não deixem de manter as suas informações dentro do SIAP devidamente atualizadas, né? Hoje, a melhor forma de se manter a segurança dos nossos dados é incluindo-os no sistema. A confiabilidade, né? Já que as pessoas que estão envolvidas com o sistema, quem é responsável pelas informações do sistema é a Secretaria de Gestão Pública, e as pessoas que estão envolvidas com as informações do SIAP, eu as considero completamente capazes, totalmente capacitadas para isso, vivem o sistema, né? E a constante mudança que nós temos, mudança de legislação, mudança de remuneração, estrutura de carreira, né, faz que constantemente essas informações sejam alteradas. E existem pessoas capacitadas para isso, né, e eu particularmente confio totalmente nessas pessoas. A rapidez de processamento é uma outra vantagem que o sistema nos apresenta, né? Imagine nós, há tempos atrás, que não tínhamos a agilidade que nós temos hoje. Hoje não há espera para atendimento ao nosso usuário, né? O servidor quer uma ficha financeira lá da época que nós entramos no SIAP, em meados de 1995 até hoje, eu tenho essa informação na hora, né? Eu não preciso fazer um usuário esperar por uma informação. Então, é tudo de forma online, é tudo de forma automática, né? O período que nós passamos com o sistema em manutenção é muito pequeno. Vocês já pararam para pensar que o processamento do sistema funciona quase que um mês inteiro, né? Nós ficamos com 4 dias no máximo com o sistema fechado para processamento. O restante é tudo aberto para trabalhar e raras as vezes que alguma transação ou alguma tela entra em manutenção, né? E quando entra em manutenção também, é porque foi interrompido essa transação pelo Ministério do Planejamento para que haja alguma atualização, e é compreensível, né? Então, quando há alguma transação em manutenção, quando há um desespero, às vezes, na unidade, eu já deixo tranquilo, porque alguém está atualizando alguma coisa, então dá para esperar tranquilamente. Outro aspecto, a acessibilidade, né? Nós vimos que o SIAP hoje ele está disponível para nós em qualquer ambiente. Nós podemos acessá-lo de qualquer lugar. Isso, às vezes não é bom para a gente acaba trabalhando mais do que o normal, né? Às vezes a gente está em casa, dá uma vontadezinha de trabalhar, acessa o sistema, trabalha, né? Isso não acontece com vocês, não? A gente fica desesperado, né? Quando o sistema fecha, vocês não ficam tentando abri-lo, não, né? Dando enter lá para ver se ele está, né? A gente sabe que a folha está fechada, mas a gente chega e tenta abrir o SIAP, né? Para ver se já não abriu. Isso é normal, né? A possibilidade de que os nossos usuários utilizem o sistema, né? Os aposentados, pensionistas, professores substituto, médico residente, até o estagiário tem acesso às suas informações através do portal SIAPnet. Né, contra-cheque, dados funcionais, dados pessoais, acessa tudo, gera senha de consignação, né, e não traz transtorno para ninguém, né, essa questão da senha de consignação. Reclamação de consignatária, né, dependentes, atualiza, inclui, altera dependente, né, sem ter muito que se deslocar e ir até a unidade de recursos humanos para poder fazer isso, né. Outra vantagem que eu considero, capacidade de armazenamento, né? Vocês já pararam para pensar o quanto de dados nós inserimos no SIAP, né? É incrível a quantidade de dados que nós temos ali, né? E a integração do sistema, a integração com outros sistemas do governo, Receita Federal, nós não nos preocupamos com número de CPF, data de nascimento, nome, né? Nós não temos essa preocupação. Integração com o Ministério da Previdência, né, questão de PIS/PASEP, integração com o Banco do Brasil, o servidor tem acesso ao seu contra-cheque no próprio caixa eletrônico do Banco do Brasil, gera empréstimo consignado sem ter a burocracia de conversar com o gerente, né, tudo isso é integração com o sistema. Ok? Bom, mas para isso nós temos que melhorar a nossa forma de utilização do sistema. Primeiro, mantê-lo atualizado. Né? Isso foi frisado pela Carmen, né? Manter atualizado. Nós temos que manter, independente de qual seja o sistema,
manter atualizado. Né? É nossa responsabilidade. Quantos problemas nós evitaríamos, né, se nós mantivéssemos o nosso cadastro atualizado? Qual que é a justificativa de não se manter um cadastro atualizado? Né? Lógico, né, nós somos muito atribuídos pela turbulência do nosso dia a dia, né, mas basicamente é falta de tempo mesmo. Né? Quantos problemas nós evitaríamos para aposentar um servidor se nós mantivéssemos as informações de PCA histórico, de tempo anterior de serviço, atualizados no sistema? Eu poderia dar uma informação de forma automática para o servidor quando ele fosse se aposentar na hora. Né? O SIAP tem essa disposição. O SIAP tem módulo de pré-aposentadoria que me traz se o servidor pode se aposentar ou não. Para isso, ele tem que ter informações. Ele tem que ter a base de dados preenchida. E é um hábito ruim nosso hoje não colocar essas informações no sistema. O servidor se desloca, não mede esforços, vai à Previdência Social, gera uma declaração de tempo de serviço, traz a original, apresenta a unidade de recursos humanos. O que nós fazemos? Coloca na pasta funcional. Né? Por que não colocar as informações dentro do sistema? Se essa informação se perde, olha o transtorno que você vai levar ao servidor. Né? Inclua no sistema. Quantos problemas nós evitaríamos se nós mantivéssemos esse cadastro atualizado no momento de conceder um abono de permanência, por exemplo? Qual que é a nossa realidade hoje? O servidor abre um processo de abono de permanência e você vai analisar se ele tem possibilidade de ter o abono ou não. Para isso, você vai ter que ler a pasta funcional do servidor, né? Não simplesmente olhando no sistema. Quantos problemas nós evitaríamos no momento da exclusão de um aposentado que faleceu? Né? A gente acha que isso é pouco, mas quanto o número de aposentados está muito grande e os falecimentos acontecem. Né? Isso tem se tornado uma rotina no nosso dia a dia. Né? Exclusão de aposentado, né, por falecimento. Faleceu, o sistema fala, não dá para excluir. Não dá para excluir. Enquanto você não atualizar o fundamento legal da aposentadoria dele, porque desde quando foi criado o novo módulo de aposentadoria, todos os fundamentos legais foram alterados, né, não dá. Então, se ele está cadastrado no fundamento legal que não está no módulo de aposentadoria, você não consegue excluir o cadastro do servidor. Né? Então, é necessário que nós façamos uma força de trabalho e atualizemos esses dados, atualizamos esses fundamentos legais. Né? Depois da emenda 20, fundamento legal de aposentadoria é só assim, ó, emenda 20.020, emenda 41.041, emenda 47.047. É só assim. O que for diferente não é. O que for diferente não é válido. Tá? Então, fundamento legal de aposentadoria, 020, 041, 047, tá? Só assim. Outra coisa que nós deixamos de fazer, questão de atualização de cadastro, o servidor tem direito ao incentivo à qualificação, servidor técnico administrativo. O que nós fazemos? O servidor abre um processo de incentivo à qualificação, é concedido, chega na unidade de recursos humanos, nós entramos na ficha financeira do servidor e incluímos o incentivo à qualificação para ele. É isso, não é? O que era necessário fazer a mais do que isso? Cadastro da titulação. Né? Bom, quando nós aprendemos a utilizar o sistema, quando nós entramos, eu particularmente quando entrei no serviço público, não tem muito tempo, mas quando eu entrei, me ensinaram assim, dá Enter, o que passar, passou. Né? Você vai preenchendo só onde o Enter, só onde o campo for obrigatório. Então vai dando o Enter, onde o cursor for, você preenche. Né? Nossa, né? Que ruim isso, né? Que ruim. Né? Mas é normal, todo mundo faz assim. Mas a titulação do servidor técnico administrativo é um dado hoje que se você puxa nos relatórios de gestão, sai lá, técnico com título de especialista. Pouquinho só. Né? Técnico com título de mestre, quase nenhum. Doutor, 0. Né? Isso é ruim para análise, né? Isso é ruim para gerenciamento de dados. Né? Por quê? Porque o servidor simplesmente foi na ficha financeira e lançou um incentivo à qualificação para o servidor, mas não teve o cuidado de fazer o lançamento da titulação,
a atualização da formação de recursos humanos. É porque o sistema não exige. O do professor exige. Né? A retribuição por titulação do professor é exigência que tem a titulação no sistema. Mas o técnico fizeram assim. Fizeram errado? Fizeram. Né? Mas a gente, né, tem que tomar esse cuidado. Não é porque o sistema não exige que nós não vamos cadastrar. Isso vai impactar direto depois na nossa gestão de dados. Tem aquela afirmação de que se o sistema aceita, está certo. Né? Não está, né? A gente não pode utilizar essa frase, né? Se o SIAP aceita, está certo. Jamais. Ok. Vocês já pararam para imaginar o quanto o sistema roda para gerar o seu produto final, que é o contra-cheque? Né? Muito, ele gira muito. Né? Gira muito. Então a gente precisa confiar muito nas nossas informações e nas informações que são atualizadas pelo Ministério do Planejamento. Né? Ele vai em legislação. No momento que você vai incluir um servidor no sistema, só para vocês terem uma ideia, ele busca toda a legislação correspondente àquele cargo, à carreira. Né? Ele busca na legislação de imposto de renda, legislação de previdência, legislação de benefícios. Né? Ele busca no módulo de administração do sistema todas as informações correspondentes a, por exemplo, o que eu posso dizer, da administração, dados da vaga, né, que o servidor vai ocupar. As vagas estão no módulo de administração. Ele busca nas tabelas do sistema todos os valores correspondentes a imposto de renda, ao salário do servidor, aos descontos de previdência, aos descontos de pagamentos de benefícios. Né? Ele busca dados de vaga, números de situação funcional, né? Uma gama de informações que vocês não imaginam. E busca no módulo gerencial a questão da saúde do servidor, a questão que mais? Gerencial, rubricas, né? As informações sobre as rubricas, o valor máximo que pode se pagar para uma rubrica, assunto de cálculo parametrizado, assunto de cálculo automático. O sistema busca todas essas informações para chegar nesse produto, que é o contra-cheque. Quem é responsável por inclusão de servidor ou qualquer outra inclusão de servidor, de benefício, aposentadoria, pensão, qualquer que seja, né? Quando você vê vê o produto do seu trabalho, é bom demais, não é? Né? Parece um filho, né? Você olha assim e fala, nossa, foi eu que gerei, né? Porque o sistema, né, todas as informações existentes no sistema, né, são confiáveis, mas para nós, né, foi você que direcionou o sistema para gerar isso. Né? Não foi o sistema somos nós. Né? Então, quando você vê o contra-cheque e vê que foi você que fez, é muito bom. A sensação é boa. Né? A sensação. Isso. Bom, e segundo, compreender o sistema. É fundamental que nós compreendamos o sistema. Para compreender o sistema não é difícil, né? Porque nós aprendemos a utilizar o sistema indo direto a uma determinada função e já falar, olha, você chega num ambiente de trabalho, entrou hoje, o servidor coloca um monte de trabalho na sua mesa, fala, você acessa essa transação, né, e faz assim. Né? Ele te ensina no máximo a colocar o seu CPF, ele já gerou uma senha para você, e fala para você, olha, está aqui o trabalho, seu trabalho é esse, você vai acessar essa e essa transação e vai fazer esse trabalho. Tá? Então, é necessário que a gente tenha mais compreensão do que isso. Saber que transação eu faço determinada coisa. Então, nós precisamos entender a estrutura do sistema. Né? Não é fácil, o sistema é divididinho em módulos, não tem complicação. Então, basta pouco conhecimento, pouca curiosidade para ter conhecimento da estrutura do SIAP. Ó, eu elenquei para vocês aí alguns, não é coisa chata não, tá? A gente vai passar por isso aí rápido. Eu elenquei alguns módulos do sistema que eu considero mais importantes e nesses módulos estão o cerne do sistema, estão o ouro do sistema. Tá? Tudo que o sistema processa são baseados nessas informações. Então eu elenquei aí o módulo de administração. Quem conhece o módulo de administração do sistema? Quando você acessa o sistema, a primeira tela do sistema está lá, a administração do sistema. Tá? Quando vocês não tiverem lá ociosos de trabalho, né? Deem uma acessada e dêem uma olhada geral para vocês verem a maravilha que é o módulo de administração do sistema.
Dentro desse módulo, nós temos o controle total da lotação dos nossos servidores, nós temos controle de auditoria, nós consultamos todas as movimentações que são realizadas dentro do sistema, seja ela de consulta, de movimentação, que seja, né? Nós temos o módulo de habilitação, onde nós consultamos todos os servidores que estão habilitados no nosso órgão a utilizar o sistema e os níveis de acesso desses servidores. Nós temos consultas às nossas transações, né? Saber qual é a funcionalidade das nossas transações, o que determinada transação faz, né? Quem pode acessar essa transação. Nós temos o controle das nossas funções, né? Saber com quem que está determinada função, um nível salarial de determinada função, o nível salarial de determinada função, e por aí vai. Wesley. Bom, o primeiro item lá do módulo de administração, lá, eu coloquei lotação. Dentro desse módulo de lotação, nós temos a previsão de lotação dos nossos servidores, nós temos vagas de professor, e aí aquela primeira planilha que a Carmen mostrou, não sei se vocês se lembram, né, mostrando a quantitativa de professores existentes nas unidades, a Dulce, desculpe, é possível ver aquelas informações ou na vaga de professor ou na vaga de cargo. É possível ver isso. Às vezes nós pensamos que as informações não estão disponíveis para nós de momento imediato, nós vamos para o extrator de dados e às vezes a gente não tem o conhecimento necessário de extrator de dados, é necessário de um técnico especialista para poder fazer a extração e gerar esses relatórios. Essas informações estão aí prontas, né? Basta ir lá, gerar a informação e traz para a gente na hora, né? Vaga de professor aí especificamente é contrato temporário, é professor substituto, é professor visitante, tá? E na vaga de cargo, vaga do restante dos cargos que nós temos. Olha lá, eu acessei o módulo de administração ali, ó, que é o primeiro menu ali do sistema, e consultei lá, ó, na lotação real do meu órgão, consultei lá quantos professores ali na carreira 705, a carreira de magistério superior, eu tenho no meu órgão. Então ele mostrou ali para mim de forma automática, de imediato, os cargos vagos que eu tenho, os ocupados e o total que eu tenho no meu órgão. Tá? Isso aí está pronto, né? Está pronto. Se ele for ali no cantinho ali, dar um F2, ele vai trazer todas as pessoas que estão nessa carreira. Ele traz para mim isso. Ele informa quem são as pessoas que ocupam essas vagas. Depois eu fui lá, ó, naquela vaga de professor, e ele trouxe para mim o quantitativo de professores substitutos que eu tenho, que foi aprovado para o órgão, a quantidade que está ocupada e o saldo que eu tenho, tanto do tempo do substituto quanto do temporário. Também ele tem do visitante, não coloquei aí, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, né, que essas informações estão prontas, tá? Não preciso às vezes de gerar relatórios específicos para poder obter essas informações. No módulo de auditoria, não sei se vocês já tiveram curiosidade de acessar, é incrível a gama de informações que nós temos no módulo de auditoria. Tá? Às vezes a gente quer acessar o módulo de auditoria só para descobrir quem errou, não é mesmo? Né? A gente vai lá, vamos ver quem errou. Né? Vai lá e busca o CPF de quem errou, foi você que errou. Né? A gente tem um prazer de falar isso, né? Você faz isso, como é que você faz uma coisa dessa? Tá? Mas com uma análise curta de movimentações que foram realizadas no módulo de auditoria, nós conseguimos, com pouca experiência, nós conseguimos identificar por que determinada ação foi feita. Né? Porque ele mostra para mim tudo o que foi realizado. Né? O sistema é vigiado, não dá para fazer nada escondido. O servidor que não é da unidade de recursos humanos, aquele nosso usuário que entra no CIAP.net e gera seu contra-cheque, vai aparecer que ele gerou o contra-cheque dele. Né? Se ele alegar para você que não foi ele, aí alguém utilizou a senha dele, acessou o CIAP.net e imprimiu o contra-cheque dele. Tá? Olha lá, também está no menu inicial, né? Controle de atualizações. E ali, ó, eu fiz ali tem uma gama de possibilidades de busca de informações que é incrível. Eu posso buscar todas as atualizações que aconteceram no meu órgão, eu posso buscar por um determinado período as atualizações que foram feitas na minha matrícula, eu posso buscar todas as atualizações que foram feitas por mim, né, que eu fiz, né, ou eu posso buscar as informações por uma determinada transação. Tudo isso está disponível por essa transação. Ali eu defini um período,
né? Coloquei ali o dia 24 de junho, posso colocar até a hora se eu quiser, né? E coloquei a minha identificação única. Vai aparecer para mim tudo que foi feito na minha matrícula nesse dia. Tá ok? Pode passar. Olha lá, ele trouxe para mim, o que fizeram na minha matrícula nesse dia, né? Nesse dia, aquele usuário ali, ó, 026, o CPF lá, 026993, fez um cálculo no meu pagamento, né? Logo em seguida, ele consultou minha ficha financeira. E logo em seguida, eu mesmo consultei o meu contra-cheque. Tá? Às vezes a gente dá uma olhadinha para ver quem está acessando os nossos dados, né? Deixa eu ver quem está acessando meu contra-cheque aqui. É interessante isso, porque às vezes a pessoa nem é de recursos humanos, né? Ah, por que ele está acessando meu contra-cheque? Aí você vai lá na mesa dele, ó. Aí eu já passei para o módulo de habilitação, né? Nós vamos ver aí quem são os usuários que estão habilitados a utilizar o sistema. Pode passar, por favor. Ele traz para mim os níveis de acesso ao sistema. Eu posso ter cadastrado no meu órgão pessoas como nível de unidade pagadora, órgão e geral. Quem acessa como unidade pagadora tem acesso à movimentação financeira da unidade pagadora. Quem acessa como órgão tem acesso a todas as informações do órgão. E quem acessa como nível geral tem acesso a todas as informações de nível nacional, né? Quem acessa como órgão em geral não faz movimentação financeira. Tá? Pode passar. Olha lá, eu consultei ali as habilitações de usuários. Pode passar. Consultei no meu CPF. Pode passar. E ele vai trazer as habilitações que estão no determinado CPF. Bom, transações. Transações é outra funcionalidade que nós temos também. Ela tem por finalidade de consultar os parâmetros de cada transação existente no sistema. Nível de acesso, categoria, forma de tratamento, etc. Consulta parâmetros da transação, ok? E ele vai trazer para mim todas as informações relacionadas com determinada transação. Então eu coloquei lá o FPAT move fim, outros chamam de FPAT move fim, né? Então ela traz para mim que é uma transação de atualização, o usuário deve estar habilitado como nível de unidade pagadora. Às vezes você tenta acessar uma transação, ele fala que não é possível acessar, e é aí que você identifica se é possível ou não na sua habilitação. O usuário deve estar habilitado, o usuário habilitado em nível superior não pode acessá-la, é uma transação de nível operacional, né? E tem acesso permitido durante a folha de pagamento aberta ou em homologação. Passei para outro menu, controle de funções. Nesse controle de funções, visualizo tudo sobre as funções do meu órgão, né? As vagas que eu tenho disponível, as vagas que eu tenho ocupado, a criação de vagas e a previsão de função. Consultei ali uma previsão de função e ele trouxe para mim, ó, pesquisei lá CD4 e ele trouxe todas as unidades organizacionais do meu órgão que têm funções previstas, ocupadas e livres. Às vezes a gente perde uma função, né? Às vezes a gente perde uma função, não sabe onde ela está. Volto aqui nessa transação, consulto e vou localizar a função que eu quero. Okay? E depois, gente, nós vamos passar, saímos da administração agora e eu vou passar para as tabelas. Rapidinho, então, a gente fala disso, né? Assim, às vezes é meio técnico, mas a gente fala rápido. Tabelas do sistema, é aí que está o ouro do sistema. Nós precisamos saber consultar as nossas tabelas, tanto as de SIAP quanto as de cadastro. Tá? Precisamos saber utilizar, precisamos saber localizar as informações dentro dessas tabelas. Olha lá, eu tenho tabelas SIAP, tabelas funcionais. Eu tenho, primeiro, eu elenquei algumas das tabelas. Tá? São inúmeras as tabelas. Eu elenquei as principais tabelas que nós temos. Então, dentro de constantes legais, eu vou encontrar constante legal de imposto de renda, de previdência, de teto constitucional, valor de salário mínimo, índices aplicados à administração pública federal, né? Tudo isso eu localizo dentro de constantes legais. Tabela de cargo-emprego, tudo sobre cargo-emprego. Nível salarial, né? Às vezes eu fico tentando achar uma tabela que correspondia a um determinado período para poder fazer um cálculo que o juiz mandou, né? E eu tenho tudo isso dentro do sistema, né? Em qualquer período, desde a implantação do SIAP até hoje, né? Se eu busco determinado nível salarial de um cargo lá de 1900 e alguma coisa, eu tenho isso no sistema. Basta dizer para o sistema aonde que é para ele buscar essas informações. Situação funcional, os famosos EST da vida,
EST, CDT, MRD, ETG, que códigos são esses, né? Tudo eu localizo dentro de situação funcional. Quero saber que código correspondente a determinado cargo, dentro de situação funcional eu localizo. Rubrica, né? Tudo sobre rubrica, tudo. Às vezes a gente fica perdendo tempo em localizar legislação sobre um determinado pagamento. Pô, eu tenho que pagar aqui uma insalubridade, não queria saber qual é a legislação correspondente a essa insalubridade. Fico perdendo, batendo cabeça, tentando localizar essa legislação. Dentro de rubrica, eu tenho toda a legislação correspondente àquele pagamento. Se eu jogar lá insalubridade, ele traz desde a criação até hoje. Quais que são as legislações pertinentes a essa rubrica? Tá? Não preciso ir no Conlegios, não preciso nada disso. No Google jogar lá, nada disso, né? Eu tenho tudo dentro do SIAP. Tabela de função, tudo sobre função, nível salarial de função, né? Nível de autoridade da função, etc. Tabela de dependente, assunto de cálculo, aqueles que determinam a funcionalidade do cálculo do nosso pagamento. E a tabela de ocorrência de afastamento, exclusão, aposentadoria, né? Eu consulto tudo isso também por essa transação. Olha ali, eu fiz uma consulta ali, tabela SIAP, para demonstrar. Ali tem o menu das tabelas. E aí eu escolhi uma delas ali para vocês verem, o dado financeiro, que é a famosa rubrica que eu falei. E dentro dessa rubrica, a hora que eu acessei, eu joguei adicional de insalubridade. Eu fui dando Enter até a última tela da rubrica. A última tela é o que eu estava dizendo para vocês. Ó. Ele tem a legislação correspondente a essa rubrica desde o início até o fim. Tá? Lógico que vocês vão encontrar algumas rubricas que não têm isso atualizado, mas grande parte delas tem tudo atualizado. Ó, desde a última aí, ó, né? A última aí é a medida provisória 568, que tornou fixo o valor, depois voltou atrás, não é isso? Pode passar. Depois eu saí das tabelas funcionais, fui para as gerais, e aí eu elenquei aí algumas que nós utilizamos, banco, agência bancária, unidade de federação. Unidade de federação, para que uma tabela de unidade de federação? Para saber que RJ, Rio de Janeiro? Não. Né? Unidade de federação, né, você vai encontrar dentro disso aí, às vezes a gente, né, nem sabe onde pesquisar isso, mas se eu entrar aí, eu vou encontrar os diversos valores de benefícios que são diferenciados por unidade de federação. Né? Tem pré-escolar que é diferente. Eu pego um pré-escolar lá de Goiás, ele não vai ser o mesmo aqui do Rio. Né? Se eu pego um auxílio alimentação, a alimentação às vezes é o mesmo valor, mas pode ser que não. Né? Pode ser que em algum estado ele seja diferente. E aí também tem a diferenciação do regime militar. Né? Então tem os valores diferentes do regime, né, o nosso regime com o regime militar. Okay? Para isso que serve essa transação. E depois eu passei para as organizacionais, e aí eu elenquei a unidade organizacional e a unidade pagadora. E aí nesse momento aqui eu quero fazer um apelo para vocês, porque é aí que nós mantemos as nossas informações atualizadas, da nossa unidade organizacional, da nossa unidade pagadora. É por aí que quando eu quero conversar com alguém do Rio, é por aí que eu vou. E se aí não tem a informação correta, eu não vou conseguir falar com a pessoa. Isso normalmente acontece. Passa para frente. Olha só, é por aí que eu vou. Eu entro aí na tabela de consulta, unidade pagadora, e eu tenho o endereço, telefone, e na de cadastro eu tenho a pessoa responsável também. Se esse telefone aí não for o telefone da unidade pagadora, eu vou rodar bastante para conseguir falar com a pessoa responsável pela folha de pagamento. A maioria das instituições colocam o telefone do gabinete do reitor. Né? Até eu chegar na folha de pagamento, né, eu vou rodar. Então, por gentileza, né, somos nós que somos responsáveis por essas atualizações. Então, coloquem as informações correspondentes à unidade pagadora. Né? Porque quando há uma redistribuição, por exemplo, né, precisa fazer um contato rápido para você pegar o servidor. Oh, liberei um servidor aí, pega aí. Né, para ele não correr risco de ficar sem remuneração. Então a gente liga por esse número aí. Tá? O e-mail, colocar o e-mail certinho ali da folha de pagamento. E aí depois nós temos, eu elenquei para vocês as tabelas SIAP, depois vem as tabelas SIAP-CAD que obedecem a mesma sistemática, passam por tabelas funcionais, gerais e organizacionais da mesma forma. Pode passar.
Tá? Da mesma forma, funcionais, gerais e organizacionais. E além de administração, tabelas, né, eu tenho um módulo de gerenciamento, gerencial. Dentro do gerencial, o que eu vou encontrar? Cadastro, funções, financeiro, pensões, processos administrativos, que são os nossos processos de exercício anterior, né, vagas. O financeiro ali é onde nós geramos os nossos relatórios de financeiro. Né, quero saber quantos servidores receberam determinado rubrica em determinado mês. É aí que eu vou encontrar essas informações. E sobre as vagas. Elenquei ali dentro do gerencial, que também está no menu inicial do SIAP. Pode passar. E aí eu elenquei uma lá para vocês verem a importância desse sistema, a importância dessa transação. Coloquei ele, ó, mandei ele puxar servidores por escolaridade. Ele vai trazer para mim, se eu quero definir lá um determinado cargo, vou pegar um administrador, quero saber quantos administradores dentro do meu órgão têm mestrado ou têm doutorado. Ele vai dizer para mim quantos tem e quais são essas pessoas, né? Desde que tenha sido colocado lá, né, no momento da concessão do incentivo à qualificação. Se não, você não vai encontrar essas informações. Tá. Então, tudo isso que eu falei, né, vocês verem a capacidade que o sistema tem. Além disso, lógico, o sistema ele não é a nossa vida, a nossa legislação não é estática. Então, a gente tem um desenvolvimento real do sistema durante esses longos anos aí. Né, desde 2001, mais ou menos, se eu não me engano, começaram-se a implantar o SIAP-NET. E desde então, no SIAP-NET, o quanto ele facilitou as nossas vidas. Pelo menos eu penso assim, né? Só de ter a possibilidade de diminuir o nosso trabalho, diminuir o nosso manuseio, isso já nos traz um conforto gigantesco. Além de trazer a possibilidade de eliminar algumas situações, como consignação, por exemplo, que foi um alívio, né? Deixarmos de lidar com consignatárias foi um alívio para nós. Então, isso se tornando de exclusividade das consignatárias com o Ministério do Planejamento, para nós foi muito bom. A possibilidade aí no SIAP-NET de enviar arquivos através do arquivo BET, né, elimina muitos dos nossos esforços, né, tem arquivos gigantescos. Imagine se nós tivéssemos que fazer a inclusão do ressarcimento de plano de saúde de forma manual, né? Eu tenho, se não me engano, se fosse para fazer na mão, em torno de 5.000 ressarcimentos mensais. Imagine fazer isso na mão, um a um. Né, ir lá e ativar o benefício para cada servidor, para cada aposentado, para cada pensionista. Né. Isso é feito com um simples envio de um arquivo e ele é processado de forma automática. Isso funciona com um adicional de plantão hospitalar ou qualquer outro adicional. Tá? Quem não tiver esses arquivos pode me pedir que eu tenha, tá, modelo desses BET. Eu tenho tudo, posso passar como exemplo para vocês utilizarem. Então, dentro do SIAP nós temos o Web Férias, né? Alguns utilizam, outros não. Quem não utiliza é por medo de utilizar. Né? Nós mesmos temos medo de utilizar o Web Férias, então nós não utilizamos. Né? Porque você tem que reestruturar todo o seu órgão, reestruturar toda a sua unidade organizacional. Né? E o analfabetismo digital é muito grande, então a gente fica com medo da reação das pessoas. Né? Apesar de ter comprado, a gente comprou o sistema da UFRN, então todo mundo vai ter que se adaptar mesmo, porque lá o primeiro módulo, diferente deles, o nosso primeiro módulo foi o recursos humanos. Então nós estamos começando com recursos humanos. E as nossas férias estão começando a ser implantadas já pelo SIC. Então não vai ter como fugir disso. As pessoas vão ter que aprender a utilizar. A pensão alimentícia é exclusivo SIAP-NET, não tem como você fazer no SIAP. Adicionais é exclusivo SIAP-NET, não dá para fazer no SIAP. Dependentes ainda há uma interação. Vocês acessam o SIAP-NET para ver as solicitações de inclusão de dependência? É muito grande, gente. As pessoas utilizam mesmo o sistema, né? Às vezes você acessa, tem lá muita solicitação de inclusão e a gente não homologa isso, não dá uma resposta para o servidor, né? Ou eu tenho que aceitar, ou eu tenho que rejeitar. Se não tiver completo, você não tem que rejeitar, eu tenho que dar uma resposta para o servidor, porque o servidor acredita que você homologou aquela situação, né? Quem não acessou, dá uma acessada, dá uma olhada lá para vocês verem a quantidade de solicitações que existe. As pessoas utilizam o sistema. E o módulo de gratificações, que ainda há uma interação entre o SIAP-NET e o SIAP. As consignações, já falei isso, né? Exclusivo, consignatária
e o Ministério do Planejamento. Eram previstos também aí o módulo de aposentadoria, afastamento e estágio, mas com a reestruturação lá pelo Ministério do Planejamento, a criação da Secretaria de Gestão Pública, eles passaram a olhar para outros horizontes. Ok? Pode passar o outro. E aí eles começaram a olhar pelo CIGEP. Né? O CIGEP, de acordo com a revista Tema, que é do SERPRO, aí, ó, de fevereiro agora de 2013, ele está em pleno desenvolvimento. Né? É um consórcio realizado entre o SERPRO e a DataPrev, são os maiores desenvolvedores de softwares do governo. Né? O início do desenvolvimento foi agora no último trimestre de 2012 e a previsão é de 5 anos. É um sistema que vai funcionar totalmente em plataforma gráfica, inclusive para aplicativos para celular, é a promessa deles. E a gente acredita nisso. Eu acredito na criação do sistema. Apesar de ter perdido um pouco as esperanças pelo longo tempo que existe, mas eu acredito na criação do sistema e a gente deve acreditar e nós devemos nos preparar para essa mudança. Nós devemos nos preparar para essa migração dos sistemas. Né? Migrando os sistemas, atualizando o cadastro de forma correta, tendo toda a base de dados atualizadinha, bonitinha, nós vamos ter muito menos problemas se efetivamente ocorrer essas mudanças. Tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Quero agradecer a oportunidade, agradecer a paciência, deixar uma mensagem para vocês aí. Meu e-mail é esse: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Tá? Carlos Drummond de Andrade. Obrigado. Obrigado. Vamos abrir para perguntas também, dessa vez menos até, 3 perguntinhas. Eu tenho uma pergunta, primeiro Marlene, meu nome é Universidade Federal de Uberlândia, também mineira, né? Só tenho inveja desse mar, mas sou mineira com satisfação. Primeiro dizer que estou como pró-reitora, né, na instituição recentemente, e achei interessante a apresentação, que eu acho que é interessante aqui, muito mais do que fazer observação, compartilhar. Eu tive uma experiência na minha chegada de verificar que a minha unidade, a gente tinha muito poucas informações organizadas. Esse talvez seja o grande problema nosso. Né? Embora a minha história aí de formação sou da economia, e talvez por isso a gente sempre tem aquela coisa que economista não trabalha com bola de cristal e precisa ter informação, então a gente acaba chegando na área e assustando um pouco o pessoal para dizer, olha, como fazer gestão sem informação? Isso é um problema muito grave. Ou a gente tem informação de forma organizada para que ela nos permita tomar a decisão, ou senão fica cada vez mais difícil. Então, independente das nossas formações, eu diria profissionais, sem informação não se trabalha em área nenhuma, não se toma decisão. Então, no caso do CIAP, eu acho que é interessante essa apresentação para dizer, eu tive uma experiência, e até numa conversa com a Dulce em Brasília, numa reunião que tive a oportunidade de participar, e depois numa conversa particular, quando a gente senta para conversar com ela, ela puxa a universidade da gente e ela está todas as informações nossas lá. Eu morri de inveja quando vi aquilo. Tive inveja aqui do Mário lá, quando fui conversar com ela, daquilo está disponível com muita facilidade. E fiquei imaginando, por que nós não temos isso aqui na ponta? Por que nós aqui, na gestão de pessoas, nós temos algumas pessoas detentoras da informação e isso não é disseminado na área? Todos precisam ter acesso à informação e ter acesso de forma organizada. Acho que aí também outra situação que foi colocado na mesa de ontem, aquele sistema que é o SIG, que várias universidades talvez pensando em sistemas que são próprios, né? Vou criar o meu sistema. Acaba que na própria gestão de pessoas você tem em cada departamento, talvez em cada diretoria, cada um com seu sisteminha, com seu programinha, com a sua tabelinha, e as tabelas não conversam, as informações não se disseminam na área. Então, isso é um problema. Nós estamos vivendo uma experiência agora que é formar, na área nossa de gestão de pessoas, de ter todos os nossos servidores que hoje trabalham conosco, sejam, então, o dirigente máximo como os outros que estão na ponta, poder estar conseguindo fazer essa leitura do CIAP. Né? Porque muitas informações que eu vejo, por exemplo, que a Dulce lá disponibiliza, de onde que ela pega? Daqui, ó. Né? E nós temos, às vezes, o pessoal nosso trabalhando conosco, até precisa
CIAP na nossa universidade, na minha pelo menos é assim, a gente achava sempre que era o quê? Ao pessoal do departamento de pessoal que só pode ter acesso. Ninguém mais pode olhar o CIAP porque ele é um segredo, ninguém pode mexer. É uma caixinha, né, fechada, onde só quem está lá e tem o acesso é que pode. A gente descobriu que não é, que todos nós podemos, e aí você tem os vários níveis de acesso. Porque eu não quero acessar para mexer na informação, eu quero acessar para ter informação, para conseguir tabular, para ter tabelas, então lá é possível. Então nós estamos na nossa universidade organizando um grupo, né, eu diria da área que estão trabalhando conosco de recursos humanos, onde todos vão ser treinados para manusear o CIAP, para gerar informação. Então, acho que é um caminho para quem não tem os seus SIGs aí da vida, não tem as suas, né, talvez os seus sistemas, de começar por aí. E aí, quem está na linha de frente, eu penso que, para além de você ter possibilidade de manuseio, nós precisamos começar a pensar como melhorar esse sistema, como abrir janelas nesse sistema que nos permita incluir outras informações para que as nossas tabelas, os nossos dados sejam mais, eu diria, na linha do que nós queremos, que possa atender, como você disse, na capacitação lá na ponta, né, algumas outras informações que a gente não consegue linkar. Né. Eu tenho dito na minha universidade que a gente acaba alocando pessoas pelo tamanho do choro. Né, chegar lá dizendo, eu preciso de um técnico na minha área, a pós-graduação abriu, como que eu faço, eu não tenho secretária. Aí se chora mais, recebe, se chora menos, recebe menos. Esse é um problema. Como que eu tenho que, para tomar a decisão de atender lá na ponta, de saber, conseguir puxar do sistema quantas pessoas que eu tenho alocadas em cada unidade, a RAT, né, que tanto se fala agora, relação aluno-técnico, a RAP, relação aluno-professor, como que eu preciso ter esses dados na mão, senão eu não tomo decisão e fico tomando decisão pelo choro, e eu acho que a gente comete, talvez uma equipe lá na ponta, de ser injusto, né, de não conseguir fazer a gestão que nos é dada como, eu diria, a nossa função. Então, um pouco de compartilhar, entendo que a gente precisa dividir lá na ponta. E aí, aproveitar para agradecer esse momento, dizer da oportunidade de estar aqui. Eu fiz esse esforço de estar, embora, né, recentemente com muitas questões para serem resolvidas, mas acho que compartilhar é importante. Queria reforçar a fala que me antecedeu no outro momento, e aí o pessoal da Rural, né, que você se manifestou, é Sérgio, né, o nome, dizer que eu compartilho com você, Sérgio. Eu acho que nós precisamos ter isso aqui cheio, principalmente, claro que eu acho que é importante, todos que nos acompanham, sejam os gerentes, os diretores, sejam aquele que lá na ponta nos auxilia na gestão de pessoas, mas principalmente os dirigentes. Que embora nós sejamos pró-reitores, e aí eu digo pró no sentido de estar do lado do reitor, ou nós nos comprometemos de discutir a política do RH e de estar à frente, dando a direção, ou nós não vamos auxiliar o nosso reitor, né, que é isso que nós queremos, e talvez o MEC na construção de uma política maior. Então, nós vamos compartilhar, nos encontrar, ter a disposição de conversar e de estar no nosso dia a dia, né, dividindo as nossas angústias, mas também somando esforços para fazer melhor. Ok? Então, me coloco à disposição sempre. Bem, boa tarde. Meu nome é Fabrício, sou da UFRJ. Eu achei bem interessante até tudo que o Maurício expôs aqui na frente, mas eu queria até tentar para um outro lado. Eu queria, assim, até de forma informal, questionar que todos sabiam de todas as funções que ele passou aqui na frente, todas as informações. Eu acho que, assim, mesmo até algumas das pessoas mais antigas, às vezes elas não conseguem deter todo o conhecimento referente ao CIAP. Eu até acredito que a falta, eu acho que só essas teclas F1, F2, que às vezes disponibilizam algumas informações, não são suficientes para que até algumas pessoas novas que venham a participar, mesmo recebendo o melhor treinamento possível, não consigam administrar o CIAP com todas as suas informações. Eu acho que, assim, existe, há pouco tempo atrás eu via fazer, pelo fato de eu ter formação na área de informática, eu fui indicado, fiz o curso de extrator, até como ele mencionou aqui na frente, mas eu ainda acho que existe, quando eu comentei, eu fiz até na época pela ESAF, e eu perguntei para a ESAF referente a quanto a um curso em que desse todas as aplicabilidades do CIAP para servidores novos e até para o pessoal antigo, novamente, está reforçando, né?
E aí ela me passou que assim, a procura é nula pelas instituições. Não estou dizendo que é verdade, gente. Estou falando só uma coisa que foi me passado. Até porque de tudo que a gente pede, a gente tem uma resposta. Estou só repassando. Então, assim, eu acho que assim, eu acho realmente, como ele passou aqui, até pela formação assim na área, eu acho que por tudo que o CIAP armazena, por todas as coisas que ele disponibiliza, eu acho que o CIAP realmente é um grande sistema, é um bom sistema. Mas com a nossa participação, com a nossa utilização correta do sistema, a gente pode deixar ele muito melhor. Às vezes tem até algumas funções, quando ele comentou aqui até do arquivo BAT, que referente a per capita saúde suplementar, que é algo que agiliza para muitas pessoas, a gente escutou alguns barulhos ali atrás de pessoas que não conhecem essa movimentação, que fazem isso de forma manual. Então, assim, eu queria tentar justamente por esse lado. Nós que estamos mexendo com o sistema, assim, eu posso garantir, mesmo com pouco tempo de utilização do CIAP, mesmo com pouco tempo assim, de utilização assim, afunda, né, avançada do CIAP, eu posso garantir que ele é um sistema muito bom. Mas a gente tem que brigar para poder conhecer, até tentar exigir cursos, de repente um manual com todo esse passo a passo disponibilizado no site do CIAPnet, tá? Eu acho que isso tem que partir da gente que mexe com o sistema. Não adianta a gente ficar esperando em que as pessoas que nos solicitam algumas coisas, que a gente simplesmente que essas coisas chegam na nossa mão. Tá? Então, assim, como foi dito na outra parte, referente a algo que eu acho que todos nós concordamos, referente à presença de algumas pessoas, a postura nossa no nosso departamento, eu acho que a gente tem que começar a cobrar mesmo. Acho assim, se todos aqui enviássemos hoje um e-mail para o Alô CEGEP falando assim, o CIAP é grande, mas eu não conheço quase nada do CIAP, então, assim, eu acho que já estaria causando um impacto referente assim, à nossa vontade de querer aprender, a nossa vontade de querer saber mexer, porque para eles também é lucrativo isso. Para eles é lucrativo e para nós também. Tá, é só uma colocação que eu queria fazer. Eu queria aproveitar a fala do colega para dizer para vocês que é importantíssimo que nós tenhamos um profissional igual ele, que é da área de tecnologia da informação, dentro da área de recursos humanos. É essencial, né? Toda unidade de gestão de recursos humanos tem que ter pessoas com conhecimento especializado em desenvolvimento de tecnologia da informação, né? Nós temos um dentro do departamento pessoal e é a nossa salvação, tá? Ele desenvolve tudo, ele faz os arquivos BETS da vida, ele faz a extração de dados de forma maravilhosa, né? E sem ele, dificilmente hoje, com a inovação tecnológica que nós temos, nós sobreviveríamos. Tá? Então tenham um profissional da tecnologia da informação dentro da área de recursos humanos. Sobre a disponibilização de cursos, a Secretaria de Gestão Pública, desde a época que eu ingressei no serviço público, foi em 2005, naquela época era mais aberto, tinha um cronograma de cursos que a gente visualizava ali no CIAP. Estava lá direto. Então a gente ia lá, se inscrevia e fazia o curso, qualquer modalidade que a gente quisesse. Hoje é um pouco mais fechado. Naquela época, qualquer pessoa que tinha conhecimento específico de sistema podia dar treinamento, né? Então, se eu estava no meu órgão e tinha um conhecimento específico, eu poderia dar treinamento, né? Eles liberavam o sistema de treinamento, que existe um sistema de treinamento, e era liberado naquela época. Hoje se fechou, como foi dito pela pró-reitora, ali o sistema está fechado, né? Hoje existe o programa de multiplicadores, né? E só essas pessoas podem multiplicar os conhecimentos de sistema, tá? Tanto o CIAP quanto o CIAF. O CIAF também hoje é fechado, né? Então só essas pessoas podem multiplicar. As demandas, logicamente, que têm que ser encaminhadas para a CEGEP, e ela quem disponibiliza o cronograma de cursos do sistema. Okay?